Olá, internauta, eu sou Ayrton Rezende, do RDTV. Hoje vamos debater assuntos de São Bernardo e sobre as eleições na cidade. E para debater esse assunto, vamos conversar com o prefeito de São Bernardo, Luiz Marinho. Luiz Marinho, obrigado por ter vindo aqui na redação para discutir os temas da cidade. À disposição dos internautas, já estou, é um prazer mais uma vez estar aqui com você. Tá ok. Em primeiro lugar, Marinho, eu queria que você fizesse aí um balanço rápido do seu programa de governo, se ele foi realmente executado durante esses 3 anos e meio. O que deixou de ser feito durante esse período? Na verdade, tem áreas que nós fizemos mais do que imaginávamos fazer. Você tem depoimento da cidade, inclusive, dizendo da surpresa do nosso governo de ter feito mais do que a cidade esperava. Na verdade, nós fizemos um programa de governo bastante audacioso e, graças a Deus, a gente tem conseguido dar conta dele, com raras exceções que eram questões, de fato, de colocar na pauta de médio e longo prazo. Você tem, por exemplo, o Complexo Vera Cruz, que era uma coisa que muita gente não acreditava, mas a gente continua acreditando, que nós estamos trabalhando para recuperar todo o complexo e colocar no cenário aí do momento cinematográfico brasileiro, e nós estamos conseguindo dar passos em relação a isso. A escola audiovisual que nós estamos iniciando, então cumprindo parte, inclusive, do que se pensava, se planejava ali, mas era um horizonte já de médio prazo, assim como o horizonte de médio prazo do metrô. Quando colocamos o metrô, o próprio adversário, você se lembra no debate, ironizava, e graças a Deus nós estamos conseguindo antecipar a ordem de 15 anos no cronograma da linha 18 do metrô, porque se você olhar o PTU, a previsão era a partir de 2025. Se você conta 2025, tempo de obra 4, 5 anos, já dá 2030. Nós estamos antecipando, em palavras do Jandir Fernandes, para estar chegando no Paço Municipal 2015 e 2016 na Estrada Alvarenga. Então nós estamos antecipando a ordem de uma década e meia. Então isso é um fator muito importante. E projetos como o da usina, que é outro projeto audacioso, eu vou assinar, hoje é quarta, amanhã, vou assinar amanhã, e uma atividade de anúncio, mas assinar efetivamente, vou assinar amanhã, que é o prazo para assinatura do contrato, novo modelo de resíduos sólidos, coleta seletiva, reciclagem e descontaminação da área do antigo lixão e a construção da usina. Então nós estamos conseguindo destravar pontos aqui, inclusive a história do resíduos sólidos foi a origem do nascedouro do consórcio intermunicipal de prefeitos. Foi a discussão do destino do lixo. E agora que nós estamos efetivamente conseguindo destravar essas demandas. Então creio que a gente conseguiu dar avanço importante. Educação, nós estamos avançando muito mais que nós tínhamos imaginado. Vamos concluir 17 mil vagas, 628 até o final desse mandato, eliminando, por exemplo, gargalos importantes. Nós tínhamos uma fila de 12 mil, fila de espera na educação, na rede infantil, educação infantil, 13 MEBs, Ayrton, com salas de rodízio. Sabe o que é isso? Uma escola que tem lá, por exemplo, 400 alunos matriculados, tinha somente 320 vagas existentes. Então, 80 pessoas, 80 crianças, 50 crianças, chegavam de manhã, né, direto para o horário do lazer, né, no horário do intervalo. Então ia fazendo rodízio até todos passarem. Salas superlotadas, então uma situação, uma distorção na rede. EMEBs com padrão primeiro mundo e EMEBs com padrão muito atrasado. Então você tem uma necessidade de equalizar uma condição para toda a rede de educação. Se você pegar a saúde, é a mesma coisa. E a educação, inclusive escolas muito detonadas, como a Carlos Magno, no Taboão, que nós estamos derrubando. Nesse momento estamos construindo uma nova escola. Então, situação muito, muito precária, que nós estamos melhorando. As quadras cobertas, que nós estamos concluindo até o final do ano 54. Na saúde é a mesma coisa. Prefeito. Na habitação, então você tem um conjunto de investimentos que nós conseguimos fazer, graças a Deus, indo além do que a população esperava. Tá. O teu governo tem um slogan que chama Governo de Inclusão. O senhor acha que o teu governo fez a inclusão de verdade na cidade?
Com certeza, é só olhar, né, em cada pedaço da cidade, não somente do ponto de vista das obras, mas do ponto de vista, de fato, de dialogar. Nós fizemos, se perguntar na cidade hoje, seguramente você vai... Uma das marcas que o povo vai ver é o seguinte: um governo democrático, transparente, e um governo que ouviu a cidade. Então, o tema inclusão, ele em vários aspectos, né? Essa mudança inclui você, foi o slogan da campanha, né? E depois o tema governo da inclusão, dando sequência a esse mote da campanha, que era dizer para o empresário: você também pode interagir com a administração. A inclusão não é só o cidadão. Não é só o cidadão lá, família com vulnerabilidade social. Não era só esse aspecto. O aspecto da inclusão é o seguinte: é toda a sociedade. Toda a sociedade. O empresário, o padre, o pastor, né, o comerciante, que pode discutir. Por exemplo, você pega a Jurubatuba, os moveleiros, né, vai perguntar para a indústria moveleira, para os comerciantes, se eles se sentiram inclusos ou não no nosso governo, né? Quando, inclusive, nós discutimos de fazer a primeira feira moveleira, um jovem empresário, ele veio, participou, tal. Depois, na avaliação da primeira feira, ele deu o seguinte depoimento: quando eu vim compor o grupo, meu pai falou assim: filho, perca seu tempo, o Marinho vai ser mais um prefeito que vai dizer que vai fazer, não vai fazer nada, esquece. Eu falei: não, pai, vamos dar a oportunidade, vamos lá participar, tal. E ele disse: agora meu pai disse: olha, diga ao prefeito que eu me equivoquei, que ele está de parabéns, a feira foi extraordinária, excepcional. E aí levantaram que gostaria de ter 2 feiras por ano, né? E já foi a terceira agora, com sucesso de novo. Então, isso é o mote da inclusão. Então, como incluir cada segmento da cidade? Evidentemente, como incluir aquelas pessoas que moravam em cima do esgoto, moravam em área de risco, como preservar a vida dessas pessoas e produzir, de fato, um processo de desenvolvimento a partir daí. Se você pega o programa Oportunidade, hoje nós temos a ordem de 50 homens e mulheres que eram moradores de rua, que estão trabalhando no programa Oportunidade, que saíram da rua. Então, é um processo de resgate e de recolocá-lo como cidadão e cidadã, né? Isso é um processo de inclusão para valer, mas não era somente isso, era também provocar que todo o segmento se sentisse participante, se sentisse respeitado, se sentisse parte do desenvolvimento da cidade. O senhor vai repetir esse slogan na sua campanha? É preciso ir além, né? Nós estamos lá pensando, tal, mas é possível que a gente, se perguntar hoje na cidade em relação ao governo, o que a população espera, né? É preciso estar em sintonia. Graças a Deus, 2008, onde foi a segunda plenária de debate do programa de governo, nós estamos fazendo, iniciando, vamos fazer 11 plenárias na cidade, ouvindo, né, uma escuta sobre o programa de governo. E eu dizia para as pessoas na abertura: em 2008 nós tivemos a felicidade de preparar um programa de governo que demonstrou estar em sintonia com o que o povo pensava, né? Tanto é que ele foi vitorioso. E quando fizemos as plenárias, 29 plenárias de 2009 do PPA participativo, foi um casamento entre o programa de governo, em que as plenárias trouxe como projetos de médio prazo, né, de 2010 para 2013, de forma impressionante. Então foi um casamento grande. O nosso desafio agora é fazer um programa de governo que de novo case com a expectativa de continuidade da cidade e da população. E o que eu mais ouço na rua: não pode parar, hein? Não pode voltar atrás, tem que continuar. Então o slogan seguramente vai passar por aí. Tá certo. Uma das áreas que o senhor investiu bastante, até com a ajuda do governo federal, é na área da saúde. Sábado o senhor fez uma vistoria no Hospital de Clínicas, até com o ministro Padilha, para ver como estavam as obras lá. Mas o teu oponente também, já o pré-candidato Alex Manente, fez algumas críticas, em relação até à verba do governo estadual. O Hospital de Clínica vai ser inaugurado ainda no seu governo e ele vai funcionar plenamente? Veja, conforme planejado, um hospital dessa magnitude você não coloca em funcionamento de uma vez só. É preciso, de fato, colocar gradativamente em funcionamento. E desde o início a previsão é essa, esse é o planejamento. Nós vamos inaugurar, conforme anunciei sábado na vistoria feita com o ministro Padilha, 70 leitos entrará em funcionamento em novembro deste ano.
70 leitos, evidentemente que não são só os leitos, você entra todo o processo de enfermaria, UTI, centro cirúrgico, porque o hospital é um hospital para responder à grave situação da saúde na nossa cidade e de alguma forma na região. Em abril do ano que vem entrará em funcionamento mais 68 leitos e em dezembro do ano que vem entrará em funcionamento a sua plenitude, a sua capacidade total. Mas desde o início nós vamos introduzir serviços que hoje São Bernardo não presta, como por exemplo neurocirurgia. Hoje nós não fazemos, a gente remete tudo para fora quando a gente consegue remeter para fora, porque você procura Mário Covas, não tem vaga, Serraria não tem vagas, Hospital do Ipiranga não tem vaga, Hospital de Clínica não tem vaga, ninguém tem vaga. Então a construção do hospital é para responder uma necessidade, para preencher uma necessidade existente na região. Infelizmente, caso tivesse o Hospital Mário Covas, o Hospital Serraria, conseguisse responder, dar retaguarda efetiva que a cidade precisa, evidentemente que nós não iríamos investir. Esse hospital vai funcionar como mais um de hospital 150 regional? milhões para fazer o hospital. Não, o hospital é para a cidade, o hospital é municipal, gestão do município para responder à cidade. Agora, é um equipamento do SUS. Certo. Né? Como equipamento do SUS, é evidente que algumas questões, assim como o Anchieta hoje. O Anchieta recebe pacientes de fora da cidade, não é só da cidade. Essa é a característica dos equipamentos do SUS. Então, mas é um hospital para a nossa cidade. Agora, alguma coisa pode estar referenciada na região conforme é a regra do SUS para receber os recursos do Ministério da Saúde, do sistema SUS. Né? São Bernardo tem condição de custear esse hospital? Veja, nenhuma cidade faz o custeio sozinho dos seus equipamentos. O que o deputado Alex falou é uma grande bobagem, não conhece o sistema. Não conheceu o sistema falar o que ele falou. O ideal é você ter um sistema público onde o município seja responsável pela execução das coisas e esteja interligado, né, com a rede estadual e com o federal, o repasse do sistema para custeio. Interessa ao Ministério da Saúde que São Bernardo responda 100% para responder os partos da cidade? Hoje, 30% dos partos nós temos que mandar para fora da cidade. Né? Interessa que a gente tenha um serviço que responda numa cidade com 800 mil habitantes, que responda a neurocirurgia? Interessa que a cidade responda para as suas demandas de cirurgias ortopédicas, que hoje a gente não consegue fazer? A gente tenta colocar no Mário Covas e não consegue também? Nós vamos implantar e vamos resolver essa demanda, que tem uma fila grande de cirurgias ortopédicas. Quando tem uma emergência, uma cirurgia emergencial, a gente manda para Anchieta, mas significa deslocar ou atrasar uma cirurgia de câncer, que responde ao problema do câncer. O Anchieta ele vai ser focado e orientado para a oncologia. Então, nós estamos completando com o Hospital de Clínicas uma estrutura na cidade que outra cidade poderá ter igual. Melhor não vai ter. Vamos estar bem preparados para responder as demandas, ou seja, para resolver as demandas de fila de cirurgias oftalmológicas, neurocirurgia que hoje a gente manda para fora fazer no município, resolver o problema da fila de cirurgias ortopédicas. Nós vamos dar uma resposta efetiva a que a população está pedindo. Complementada, evidentemente, com o papel das UPAs. Né? Hoje, mais de 90% das urgências se soluciona nas UPAs, 10% vai para o pronto-socorro central. Então, tem muita efetividade o papel das UPAs e completar a reforma e ampliação das UBS, que a rede que nós pegamos é uma rede totalmente sucateada. Prefeito, eu queria mudar um pouquinho de assunto, falar sobre mobilidade urbana. A Nova Lions, acho que está fazendo aí um mês de inauguração, foi um projeto que demorou para ser realizado, teve vários atrasos nas obras. Qual foi o impacto, qual é o seu balanço desse primeiro mês? E também outras obras que o senhor anunciou, por exemplo, não sei se faz parte da mobilidade urbana, mas até a questão do transporte aéreo, que é um aeroporto na cidade. Qual o balanço que o senhor faz dessa área de mobilidade urbana? Então, nós tivemos um crescimento grande
presença de carros em todas as grandes cidades. Acho que isso é uma constatação. O programa de mobilidade não é uma sorte ou azar só de São Bernardo, é de todas as cidades. Todos os centros urbanos, né? Com esse problema, cidade de São Paulo, Osasco, Guarulhos, Santo André, São Caetano, Diadema, especialmente São Bernardo, Santo André, São Caetano e Diadema, que estão muito próximas. Então tem gargalos aqui que não adianta resolver São Bernardo, tem que resolver regionalmente. É um debate que eu já iniciei fazendo com os prefeitos atuais, com alguns candidatos que têm potencial de ganhar as eleições para a próxima gestão do consórcio, para de fato a gente dar uma resposta mais categórica em relação ao problema de mobilidade regional que uma cidade sozinha não vai resolver. Por exemplo, a Laios, uma grande obra que não é somente a Laios, e a Laios e os viadutos, né, os 3 viadutos, Brasil, Vivaldi e Vergueiro, que passa por cima da Laios, uma grande obra que está ajudando muito não só São Bernardo e a região ali, os bairros em torno, mas é uma via de passagem, é um anel viário e, portanto, ajuda muito até Mauá, Santo André, São Paulo, Diadema. Então é uma obra muito efetiva. Mas não adianta nada fazer e Santo André não fazer a passarela de pedestre ali tá certo? Prestes Maia. Na Prestes Maia, próxima à Fundação Santo André, é um absurdo. Né? E a autoridade de Santo André responder publicamente que não ia sacrificar o pedestre Santo André em benefício do trânsito. É um absurdo, tá certo? Apesar de eu ter falado com o prefeito Aidan, e ele disse que está programado para fazer em janeiro de 2013 a passarela. Bom, não sei se é ele que vai fazer, se o Grana que vai fazer, mas em todos os casos, diz que está previsto, planejado para fazer em Santo André. Né? E a questão do aeroporto, como que estão as negociações? Além disso, nós estamos fazendo, né? Você viu que nós entregamos a João Firmino, e não é uma obra simplesmente viária, de revitalização viária, mas foi uma obra ali para resolver enchente, resolver coleta de esgoto, uma obra complexa e deixou num outro padrão. Nós estamos fazendo a Ribeirão dos Couros, né? Na sequência Robert Kennedy, que vai interligar lá atrás do oeste, vai ter um viaduto para separar aquela bagunça ali próximo a Mercedes, próximo ao Extra, um viaduto que vai conectar direto com a Laios, então vai melhorar bastante ali também, uma obra que está em andamento, inclusive vai ser denominado, eu já decidi, vai ser denominado homenagem ao Otávio Manente ali, naquele pedaço, quando ficar pronto. Tem a duplicação da José Odori Samuel Eisenberg planejada para ser realizada, iniciando o primeiro trecho, já iniciamos essa obra. Tem o alargamento da Estrada Alvarenga, que nós estamos trabalhando, buscando recursos para fazer. E o aeroporto faz parte desse processo de buscar oportunidade para pensar do longo prazo da cidade, sustentabilidade da cidade. Porque muita gente, quando fala sustentabilidade, pensa na questão ambiental. Eu falo, tem que ser sustentabilidade ambiental, social e econômica. Como pensar atrair para a cidade e para a região, porque um aeroporto em São Bernardo ele impactará positivamente na economia regional e não somente na cidade de São Bernardo. Também iniciativas como atrair o debate sobre o polo de defesa, petróleo e gás. Então nós estamos fomentando um debate para de fato trazer novos investimentos, não somente para a cidade, porque você traz para a cidade, você acaba arrastando, né, uma cadeia para a região como um todo, como é o debate também da rede hoteleira. Nós precisamos, né, incrementar a rede hoteleira na região para poder trazer para cá eventos esportivos, eventos culturais, outros eventos que ajudam a fomentar a economia regional. Dentro dessa esteira da discussão, dessas conexões que eu está falando, tem a questão da compra dos caças, né? Como que estão essas negociações da vinda dessas empresas para a região? Então, acho que o debate econômico global, acho que interferiu na decisão da presidenta de postergar essa decisão. Imagino eu, não falei com ela no decorrer desses últimos 4 meses, porque a expectativa era que ela anunciasse a decisão agora em junho, assim que passasse a eleição da França, que ela decidisse. A conjuntura econômica global se complicou bastante, né? Isso qualquer analista econômico
sabe disso e talvez isso possa estar influenciando a cabeça da presidenta em não anunciar as compras, quem é o vencedor. Eu sinceramente acho que nós estamos atrasando esse processo decisório, né, porque os outros estão para sair, deixar de voar, então pode criar um problema para a Força Aérea Brasileira. Então a presidenta tem que tomar essa decisão. E mais, eu acho que não tem, porque as empresas, todas elas estão preparadas para iniciar o recebimento a partir do processo de entrega. Mesmo assim tem uma carência a partir do processo de entrega. Então tem um financiamento forte dos próprios produtores ao vender o equipamento, seja o sueco, seja o francês. Os americanos têm menos informação, mas também creio que eles estejam comprometidos com esse processo, porque as empresas têm muito interesse em fazer essa venda. Eu, sinceramente, a minha tendência seria entre o sueco e o francês, torcendo mais pelo sueco do que verdadeiramente os franceses, mas os dois... Mesmo porque eles já até fizeram investimentos. Exatamente. Os dois nós temos relações para poder trazer investimento para a região. E transferência de tecnologia também, né? Exatamente, e alta tecnologia. A França tem uma unidade que, na verdade, eles adquiriram em São Bernardo e os suecos fizeram investimentos inicial montando o Centro de Inovação Sueco-Brasileiro, o CISB, que é um investimento muito importante na área de pesquisa e inovação, que é uma outra área que nós queremos fomentar bastante o debate no nosso parque industrial. Prefeito, eu queria falar um pouquinho agora de eleições. O senhor falou um pouquinho do programa de governo e tal. Quais são os próximos desafios no seu caso eleito prefeito? Quais são as novas metas? Nós estamos ouvindo a população nessa fase para montar isso, uma escuta importante, e é importante estar em sintonia com a população. Mas é evidente que nós temos que dar o que nós tivemos de prioridade agora, investimento pesado em saúde, educação, habitação. Essas três áreas vão continuar requerendo muitos investimentos. Vão ser prioritárias ainda. Vão continuar com prioridade. A habitação, nós vamos fazer em 4, 5 anos o que a cidade não fez em 40. Mas é necessário investir nesse mesmo patamar até 2025 para poder resolver plenamente o problema de demanda habitacional na cidade. Porque muita gente fala, ô prefeito, eu faço um sacrifício danado e pago aluguel. O município, junto com o apoio do governo federal e parcialmente pelo governo do estado, está propiciando que as pessoas que moram em área de risco, em favela tal, tenham acesso a uma moradia digna. Eu tenho que fazer uma ocupação, eu tenho que ir para uma favela para poder ter direito? Eu falo, não, calma, vai chegar a tua vez. Só que como um pai, como uma mãe, que atende primeiro o filho que está enfermo, né, que está necessitado, o poder público também tem que olhar primeiro para quem está correndo risco de vida, quem está morando em situação muito precária, e dentro de um processo planejado vai atendendo a todos. Então vai chegar até o momento, você tem que se cadastrar, fazer um esforço de se integrar. Tem quem lá pode pagar um pouco, então vai pagar, quem não pode pagar menos, vai pagar menos, de forma que todos, o poder público tem que olhar para todos, mas de forma, né, a cuidar de quem precisa primeiro. Então a habitação é importante. Educação, por motivos óbvios, educação faz parte de um processo de transformação de qualquer sociedade, então dar continuidade à atenção educacional, né, e ampliando, né, o tempo integral de educação, esse é um processo importante. Discutir com o Estado a possibilidade de dar continuidade ao processo de municipalização, que o Estado não tem respondido a minha carta, porque a população quer que eu municipalize a partir de quinta série, da quinta à nona série. Você já tem condições de fazer isso? Nós temos condições de gradativamente fazer. Não tinha condições de fazer nessa primeira gestão, porque nós tínhamos que atender vagas de creche que não tinha. Esse seria um novo desafio. Então seria um novo desafio. Aparentemente o Estado não deseja continuar a municipalização, ele deseja continuar na rede estadual, que aliás é obrigação do Estado, que aliás é um debate importante para os pais e mães refletirem. Será que tem que pressionar as prefeituras a ir aumentando a sua responsabilidade ou discutir com o Estado a necessidade do Estado melhorar a sua qualidade? Né? Então são coisas que precisam estar colocadas também no debate político. Mas nós
estaríamos dispostos, mas o Estado não respondeu, né? Nem que sim e nem que não. Nem topou dar continuidade, mas não botou no papel assim, olha, eu rejeito o debate, né? Então o Estado vai ter que responder a isso. E saúde por motivos óbvios também, né? Você precisa continuar. O ano que vem, no planejamento, nós concluiríamos o processo de restauração das UBS e é preciso dar continuidade à discussão do tratamento álcool e droga, né? Continuar libertando os quase prisioneiros do Lacan, né? Dos que têm problema psíquico e problema de álcool e droga, de forma a criar uma condição de harmonia, de solidariedade na cidade, nas cidades, né? Para ir melhorando cada vez mais. A partir daí você tem um outro problema que é prioridade absoluta, que é o problema de mobilidade, né? Você tem que responder a essa questão. E aí nós estamos com planejamento, que a cidade está planejando de forma ousada a questão de mobilidade. Eu tenho dito o seguinte, eu não poderia planejar somente para o meu governo, eu preciso planejar a cidade e olhar, ter um olhar que a cidade tenha um plano de mobilidade, tenha um plano de desenvolvimento e não somente cada governo. Então, por isso o processo de debater com todos os segmentos. Nós temos que olhar para 2020, 2025, 2030 e aí cada PPA ir cumprindo um pedaço desse programa de longo prazo que nós temos. E mobilidade, nós temos, você perguntou do aeroporto, mas no aeroporto você tem discussão de viário, que eu falei um pouco, e tem o metrô, que nós estamos chegando, e junto com o metrô nós temos que traçar os corredores exclusivos para ônibus, para transporte coletivo, de forma a integrar com o metrô, de forma a integrar com as linhas intermunicipais. As linhas intermunicipais têm que mudar radicalmente, está tudo errado no sistema do transporte intermunicipal com municipal, passando, se você bota a malha das linhas municipais, isso vale para São Bernardo, vale para Santo André, vale para Mauá, vale para São Caetano, vale para Diadema, você bota e joga em cima a linha intermunicipal, vai quase completar a malha viária. Então, ou seja, intermunicipal correndo com as linhas municipais. Está errado. As linhas intermunicipais é para ser um processo de integração com as linhas municipais, que deve ser integrado com o metrô, que deve ser integrado com o trólebus, com o trem e assim sucessivamente. Então nós necessitamos aqui de uma atenção muito grande e um debate onde o Estado tem que estar presente, a MTU tem que estar presente para a gente poder fazer um debate que solucione a questão do transporte. E nós estamos planejando 11 corredores e estamos estudando nesse momento, além dos 11 corredores, transportes complementares. O que é isso? Nós temos a represa. Será que na represa não cabe algum tipo de transporte fluvial que integra os terminais que nós estamos planejando para os corredores de ônibus? As modais. Será que nos morros montanhosos não cabe um sistema de teleférico para integrar? Porque nos bairros montanhosos tem muita reclamação. Os ônibus grandes não entram, tem só os micro-ônibus, só. Isso não atende com eficiência a necessidade de transporte. Então nós estamos estudando exatamente essas modalidades para ter um processo de integração. Evidente que passa pelo debate do bilhete único, isso, passa pelo debate na última de integração foi de debatido muito isso, né? Nós implantamos o bilhete único municipal. Esse é um passo, né? Implantação de tecnologia nos ônibus, tal. É um passo para agora discutir com o Estado a integração com o cartão bom, nosso cartão legal com o cartão bom, no sentido de ter compensação tarifária. Claro. Coisa que a Companhia de Transporte Metropolitano quer fazer, quer impor a Diadema, deixar que Diadema passe a pagar. Diadema fala, espera um pouquinho, não quero pagar nada. São Bernardo paga integralmente, Santo André, os usuários de São Bernardo, de Santo André, de Mauá, de São Caetano, todas as demais cidades pagam integralmente. Os de Diadema pagam zero no processo de integração. Bom, como fazer uma negociação com o Estado que seja igual para toda a região do ABCD, para a região metropolitana e assim sucessivamente? Tem um debate aqui importante para fazer no Conselho Metropolitano. Tá certo. Prefeito, voltando um pouquinho, desculpa, em relação às eleições, a convenção do PT está marcada para o final do mês. E também tem uma discussão eleitoral dentro da sua chapa, que é a questão da escolha do vice. Como está esse processo? O senhor vai escolher o vice no último segundo mesmo?
Eu vou chamar essa semana o Tonico Vieira e os dirigentes do PMDB local, vou buscar trocar um telefone com o vice-presidente Michel Temer e possivelmente com o presidente Baleia Rossi, no sentido de discutir esse assunto. Eu acho que o PMDB local errou em não ter anunciado, o PMDB está na frente partidária que apoia a reeleição do prefeito Marinho e aí queremos discutir a vice. Eu acho que errou. Ao cometer, na minha análise, esse erro, ele pode ter perdido a oportunidade, de fato, de cravar o vice do PMDB. Mas é um debate que eu pretendo organizar daqui para o dia 30, a gente dá sequência a esse processo no sentido de que os partidos sejam ouvido em relação a qual dos dois seja melhor. Eu, sinceramente, sentiria contemplado com a continuidade do Frank, sentiria contemplado com a indicação do Tonico. Agora, é bom que a gente tenha uma harmonia com os partidos, conjunto dos partidos, né? O Tonico tem que se colocar à disposição como vice já? Ele já deveria ter se colocado, ele deveria ter anunciado que o PMDB está na frente partidária e desejaria ser o vice, especialmente naquela fase que o Frank se retirou. Sim. Né? Ali ele ficaria na prioridade. Hoje o Frank está na prioridade porque é o atual vice e se recolocou com desejo de continuidade. Agora, se o conjunto dos partidos falar, ô prefeito, nós sentimos melhores contemplados com a indicação do Tonico, eu não tenho nada a opor ao Tonico. Você não vai escolher o vice antes da convenção ou não? Com certeza, até o momento da convenção tem que estar escolhido, né? Tá certo. Então, daqui até o dia 30, porque com certeza... Porque na última eleição o senhor escolheu na véspera, né? Em relação ao Frank, né? É verdade. Eu tomei uma decisão, trabalhei a decisão nos últimos dias. Você tinha o Giba com uma possibilidade grande de ser, e tinha uma aceitação dos partidos do Giba. Tinha uma questão técnica que me preocupava muito da indicação do Giba e eu convenci o Frank a aceitar a indicação de um compromisso que o Frank tinha feito comigo do decorrer do debate, do início, da preparação dos partidos e tal. Ele disse, olha, eu não desejo ser vice, mas se precisar, conte comigo. Tá certo. Eu chamei e falei, eu preciso de você. Tá. Porque aqui, nunca falei isso publicamente, mas eu tinha uma preocupação. O Giba ele teve um problema, né, econômico com os seus negócios e era um devedor do INSS. E como que eu posso deixar de ser ministro da Previdência e escolher um vice devedor da Previdência? Isso poderia ter um ruído na eleição. Como que a opinião pública vai ver? Como que os meios de comunicação vão ver? Tinha em particular um jornal aqui me perseguindo naquela fase, achei que ia dar muito problema, então tá certo. Achei que seria prudente colocar alguém que não tivesse esse tipo de algum problema. E o Giba é um excepcional companheiro, vem trabalhando a recuperação, seus acertos, suas pendências, né? Espero que ele tenha felicidade agora na eleição de vereador, eu acho que tem, é um grande companheiro acima de tudo, muito leal, mas ali eu não tinha como bancá-lo de vice e colocar em risco, ter um desgaste que nós podíamos evitar com a presença do Frank. E o Frank, mas ele virou secretário também, né? Sim, um grande secretário, diga-se passagem. E o Frank, ele, né, se dispôs e, portanto, essa é a minha, eu diria assim, a minha solidariedade ao Frank, a minha... com o reconhecimento à contribuição do Frank, é especialmente esse episódio. Ok. Prefeito, eu não posso deixar de perguntar também sobre a presença do Lula nessas eleições. O senhor é considerado um coordenador regional do PT, que faz articulações em todas as cidades, lógico, em relação ao PT, e também até em São Paulo, a questão do Haddad. Como que está essa articulação regional e qual vai ser a participação efetiva do Lula na sua campanha? O que o Lula tem dito, né? O Lula tem dito o seguinte, que a prioridade dele, até pela impossibilidade, pela recomendação médica de não viajar, ele vai se dedicar à região metropolitana.
em particular São Paulo. Então São Paulo é a eleição do Lula, né? Eu acho que, mas para isso ele precisa estar inteiro, e hoje ele não está inteiro, hoje ele tem uma dificuldade com a voz. Ele já está praticamente recuperado a voz, mas aí com a biópsia ele voltou a ter uma situação de fragilidade com a voz que ele vai ter que recuperar. Eu até falava com ele essa semana, Lula, se isola 15, 20 dias, pega 20 dias e se isola. Para ficar inteiro. Para de falar, mas se isola, mas não fica falando. Você pode se isolar e continuar falando, não adianta nada, né? Tá certo? Você tem que procurar poupar a voz, fazer só os exercícios de fonoaudiólogo e poupar. Ele talvez faça isso para recuperar, mas ele está com muita disposição de participar, seja em Mauá, seja em Santo André, São Bernardo, na medida do possível, São Paulo em especial, né, Osasco, Guarulhos, Campinas, de forma a ajudar aí os companheiros. E presença, quem tem programa de televisão, gravar mensagem. Então, para fora de São Paulo, acho que vai ajudar mais com as mensagens do que com a presença física. Na região aqui do ABC, ele pelo menos tem dito que vai participar. São Bernardo, a rigor, nós temos todas as condições de tocar a campanha, né? Aliás, em 2008, vamos falar, o Lula ganhou a eleição com o Marinho. Bom, não é? Lula contribuiu muito, né? E contribui com qualquer cidade, mas mesmo em 2008 eu dizia, olha, não espere que o Lula ganhe eleição em nenhuma cidade. O partido e os partidos e o candidato tem que fazer o seu papel, senão não tem milagre. Claro. Jesus Cristo vai decidir minha eleição. Jesus Cristo abençoa da vida, saúde, condições, né, lucidez, mas também Jesus Cristo não resolve tudo. Então você tem que fazer a tua parte. Lula nem é Jesus Cristo, né? E nem tem como fazer tudo para as campanhas. Então as campanhas têm que desenvolver o seu potencial. E creio que São Bernardo, meu adversário tem dito, agora nós vamos avaliar o que o Marinho fez. De fato, é isso mesmo. São Bernardo, o povo tem que avaliar se eu fiz e mereço continuar ou não. É isso que eu acho que está em debate em São Bernardo. E eu tenho segurança, tenho esperança que o povo reconheça de fato o que nós fizemos na cidade. Eu falava essa semana com o deputado Orlando Morando. Ele disse o seguinte, Marinho, fale o que quiser, goste de você ou não goste, seja adversário ou não seja, mas ninguém pode dizer que a cidade não mudou, que não está no outro patamar hoje. Né? Não está te apoiando? Não, não está. Mas conversando com ele? Ele diz, eu encontrei ele no Palácio essa semana, na assinatura lá do governador das verbas para a saúde. Ele dizia, quando você mexeu lá no meu bairro, eu falei, poxa vida, eu não tenho motivação para reclamar nem no meu próprio bairro, o prefeito veio aqui resolver os problemas que tinha. Então, de fato, nós provocamos uma grande transformação em São Bernardo. Se você for em qualquer pedaço da cidade, você vai encontrar algum tipo de obra. Você vai no pós-balsa, né, pergunta lá para o pessoal se sentia abandonado. Lá nós temos uma obra importante lá, que é a Estrada do Rio Acima, 28 milhões. Se você vai falar 28 milhões, se investisse na Marechal Deodoro na vitalização, evidentemente que a repercussão, a quantidade de pessoas é muito maior. Agora, o debate que eu fiz na cidade, quando a gente debatia o conceito da inclusão, é discutir o seguinte, nós precisamos olhar a cidade inteira. Então, portanto, não podemos esquecer o pós-balsa. Afinal de contas, tem 11.500 habitantes lá, maiores que muitas cidades brasileiras. Então, precisa ter lá. Não pode deixar de ter no centro. Não pode deixar nos bairros desenvolvidos. O presidente da associação do Nova Petrópolis me dizia esses dias, falou assim, o prefeito Marinho é o seguinte, eu não votei no senhor, nunca não sou simpático ao PT, mas conte comigo porque o senhor fez uma coisa importante. O senhor conseguiu unir São Bernardo. Hoje, as pessoas da periferia se sente incluída e o centro não se sente abandonado. Então o senhor aproximou a periferia do centro e vice-versa. Então isso é motivo de muito orgulho. Tá? Como que está a sua atuação em relação às outras cidades aqui? O senhor atuou em relação, por exemplo, em Mauá, com essa crise que teve lá, do Oswaldo ter abdicado de ser candidato por uma questão na justiça, e o Donizete agora é pré-candidato do PT? Como foi a sua articulação nessa questão? Isso é irrelevante. O importante é que as coisas estão dando certo, né? O pessoal fala, o senhor faz... Bom, eu omito
minhas leituras de conjuntura quando as pessoas me pedem alguma ponderação, então a gente pondera, né? De fato, fiz muita ponderação ao Donizete, ao Paulo Dias, ao Paulo Eugênio, Paulo Dias, nosso vereador. Que é o vice-prefeito de Mauá, Paulo Eugênio. O Paulo Eugênio, fiz muita ponderação a ele, fui fazer ponderação ao grupo dele, onde ele reuniu lá as principais lideranças para ir lá refletir sobre isso, não é? Chamando a atenção do quê? Dos nossos erros do passado. Nós não precisamos cometer novos erros. Aliás, não precisamos cometer os mesmos erros. Nós podemos cometer novos erros. Só novos erros é permitido. Celso Daniel que dizia isso. Só novos erros se permite. Os do passado é só não voltar a repetir. Então é o seguinte, para disputar uma eleição em qualquer cidade, essencialmente que o partido esteja unido. Vale para o PT, vale para qualquer partido. Não é só para o PT que vale, né? E no PT, em Mauá, nós temos que buscar uma unidade. Bom, você não pode deixar fora o Oswaldo Dias de um processo desse. Então você tem que dar ouvido ao Oswaldo. Bom, o que o Oswaldo reflete sobre esse assunto? Então, na verdade, só ponderei. Quem tomou decisão? Quem tomou decisão foi a liderança de Mauá, a partir das ponderações. Minha, somente não. Minha, do Rui Falcão, do Edinho, né, dos deputados, das lideranças todas, que diziam, olha pessoal, vocês têm que... Nós não podemos colocar em risco a disputa. Nós podemos até perder uma eleição. Que eleição, ninguém é arrogante para dizer o seguinte, não, nós estamos com a eleição ganha. Eleição se disputa, se ganha e se perde. Você não pode botar a perder por um processo de ausência de unidade partidária. E a ausência de unidade partidária interfere em que aliança que você vai conseguir fazer. Se você está dividido, você tem mais dificuldade de atrair aliados para te apoiar. Se você está unido, está resolvido em casa, você tem facilidade para ter, é como em casa, nos vizinhos lá. Você mora lá, tá brigando nada, o vizinho não vai querer te visitar brigando pra caramba, vai querer visitar para ter, né, para tomar um café, bater um belo papo saudável. Agora para briga não, tá certo? Então isso vale para política, vale para as relações pessoais, redes de amizade. Não tem segredo nesse troço aqui, é só o bom senso e as coisas acontecem. Tiveram bom senso, o Oswaldo teve muito bom senso, porque o Oswaldo poderia e na justiça buscar uma liminar para concorrer. É um direito legítimo dele. É um direito legítimo. Mas ele ia repetir o que aconteceu na última eleição com o Márcio. Isso. Não, é um risco, mas é direito. Tá certo. E ele disse o seguinte, olha, na medida partido, né, que a justiça definiu, eu não vou colocar em risco o projeto e concorrer com liminar. Então é o seguinte, vamos escolher o candidato. Muita gente achava, o Oswaldo não vai querer o Donizete, porque não sei o que, não sei o que. Falou, não, quem tem melhor condição de encabeçar um projeto desse é o Donizete. Quem está em melhor condição hoje, conjunturalmente, o Donizete está o Donizete. Agora, quero indicar o vice. Tá certo. É legítimo. E aí teve, né, todo esse entreveiro com o Paulo Eugênio, mas que finalmente ele também, né, teve bom senso e as coisas estão apaziguadas. Como estão apaziguadas em Ribeirão Pires, como estão apaziguadas em Rio Grande da Serra, né, em São Caetano, nós devemos aí finalmente o Edgar firmar sua condição de candidato, né? Ele buscou aí a composição com o PMDB, e o Grana em Santo André, né? E o Grana em Santo André nem se fala. E o Edgar, o PMDB tem uma avaliação que o PT não soma lá, no primeiro, não soma estando diretamente, então eu falei, Edgar, não vai ficar... O que o PMDB gostaria em São Caetano é que a gente lhe apoiassem, mas não na chapa majoritária. Isso não tem condições, o PT não terá condição de simplesmente ser uma chapa de vereador e apoiar a majoritária do PMDB. Só teria condições se o PT indicasse a vice do Paulo Pinheiro. Não tem, tem candidatura própria. E mais, eu acredito que o Edgar conseguirá conduzir o projeto do PT em São Caetano para um crescimento. Hoje nós temos um vereador, nós podemos eleger 2, 3 vereadores. Se eleger 3 vereadores, é crescimento de 150%. Não, tem um número de cadeiras que aumentou também. E quem lidera também o processo, né, tem que se sentir vitorioso junto. Então nós vamos dar respaldo para o Edgar fazer uma campanha vitoriosa em São Caetano. Oxalá a briga do Paulo Pinheiro e da Regina, ele consegue, através de defender o governo Lula e o governo Dilma, né, e apresentar as propostas. O São Caetano é a cidade dos sonhos de um governo nosso perfil.
porque não tem grandes problemas, é só fazer, resolver os problemas que tem. Qual é a tem São Caetano? Enchente, tem que ter articulação regional, e com São Paulo. Problema de cortiço, já era para estar resolvido. Com o orçamento de São Caetano, eu não consigo entender por que não se resolveu o problema de cortiço. Isso era para estar resolvido. Tá certo? O resto é zelar da cidade, embelezar a cidade. Não tem muito segredo no São Caetano. Qual o grande problema social em São Caetano? Tem que fazer a boa gestão da saúde, boa gestão da educação, boa gestão de esporte e de lazer. Não é? E resolver o problema habitacional, que tem um problema residual habitacional, que é o problema de cortiço, porque não tem favela em São Caetano. Tá certo. Qual o seu placar? Não tem placar. O placar importante é a gente... Do quantidade de cidades? É, do PT. Como eu disse, assim, nós desejamos disputar as 7. Vamos disputar as 7. Agora, São Caetano é muito difícil, evidentemente. Agora, surpresas acontecem. Era muito difícil o Corinthians ganhar do Santos na Vila, ganhou. Tá certo. Não é? Os corintianos acham que é muito difícil o Santos ganhar hoje do Corinthians, no Pacaembu. Eu não acho. Eu acho que o Santos, se jogar o que sabe, ganha. Tá certo. Né? Se jogar o futebolzinho que jogou na Vila, perde. Tá certo. Prefeito, eu sou corintiano, o senhor é santista, não vamos discutir isso aí. Prefeito, eu agradeço a sua visita aqui no Repórter Diário. Internauta, você viu um pouquinho do balanço do governo Marinho, as suas projeções para o próximo governo. A gente falou um pouquinho sobre a questão eleitoral. Prefeito, espero tê-lo em outras oportunidades até para discutir eleitoralmente essa questão dos debates da cidade e tal. É muito importante esta questão para o cidadão, mesmo porque toda ação política é em melhoria a cidadão, inclusive nessa fala que o senhor está falando de obras e tal. Não só para a cidade de São Bernardo, mas para a região. Obrigado pela visita. Prazer. Eu agradeço aí a disposição, quero agradecer a atenção dos internautas, um abraço a você e que Deus abençoe aí, muito sucesso. Tá ok. Cara internauta, se quiser mais informações, acesse o site reporterdiario.com.br e até a próxima.